Olá, meus irmãos, estamos de volta aqui para o nosso estudo. Nós vamos agora estudar o capítulo 13 de Apocalipse. E só um minuto. O título é A Besta que Emerge do Mar. Então nós vamos ver aqui em Apocalipse, conforme os capítulos vão fazendo os seus relatos, personagens vão surgindo. Não só personagens divinos que nós vimos sendo mencionados lá no início, do nosso estudo, dos primeiros capítulos, a figura de Jesus andando pelos candelabros, o cordeiro, o leão, mas também começam a surgir personagens satânicos, como o dragão, como a besta que veio do mar, a besta que veio da terra, o falso profeta. Então esses elementos, esses atores, vamos chamar assim, da cena descrita em Apocalipse, começam a tomar vulto, começam a assumir as posições dentro de tudo aquilo que foi planejado pelo próprio Deus. Voltando a dizer que Satanás tem permissão de agir na terra até certo ponto. Ele apenas se transforma num joguete, numa peça a mais no tabuleiro de xadrez de Deus. No sentido de todas as coisas convergirem para aquilo que foi predito, para aquilo que foi profetizado, para aquilo que foi escrito. Então nós vamos ver aqui, capítulo 13 de Apocalipse, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então eu quero chamar a atenção aqui para essas 7 cabeças e os 10 chifres. Existe um certo consenso entre os teólogos de interpretar essas cabeças como os grandes reinos dominadores que existiram no passado. Somados a esses, um último e derradeiro reino que vai agregar uma série de características desses reinos que já existiram no passado. Como, por exemplo, os egípcios, os assírios, os babilônicos, os medo-persas, os gregos, os romanos. Então, o entendimento que se tem é que essas cabeças se referem a esses grandes reinos, cada um com as suas características. E possivelmente o último reino, ele incorporará algumas das características mais poderosas e terríveis desses reinos passados. E os chifres, como já mencionamos, sempre chifre na Bíblia tem a ver com poder. O chifre, no caso dos animais, quando eles entram numa batalha, servem para agredir o inimigo e também servem para se defender. Então o chifre tem a ver com poder. Essas 7 cabeças, esses 7 reinos foram dotados de poder e autoridade para exercer a sua influência no período em que eles estavam em evidência. Volto a dizer, autoridade é esta e poder este permitido, com a permissão do próprio Deus para cumprir os seus propósitos. Olhando para a história de Israel, nós vemos que alguns desses reinos foram usados para subjugar Israel e promover arrependimento no coração do povo escolhido. Nós vemos isso acontecer com o Império Assírio, que invadiu Israel, o Reino do Norte. Vimos isso acontecer também com o Império Babilônico, que invadiu Judá, o Reino do Sul, produzindo muita dor, produzindo o exílio do povo, e tudo isso culminando com aquela história de restauração, início da restauração do povo de Israel, ali no período de Esdras e Neemias. Continuando aqui, verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então veja, esses animais eram animais conhecidos dos povos que viviam ali na Palestina. Então eles entendiam muito bem as características de cada um desses animais associados às características desses reinos. Por exemplo, supõe-se que o leão se refira ao reino babilônico, com seu poder de encampar as nações ali ao redor, com seu poder de subjugar as nações, de expandir o seu reino. O urso fala sobre
o Império Medo-Persa também, que dominou aquela região por muitos anos, inclusive foi na época de Esdras e Neemias, debaixo da autoridade desse império, que eles tiveram permissão para retornar para Jerusalém e começar a reconstrução do templo e também da cidade, dos muros de Jerusalém. O Leopardo faz uma associação com a Grécia, né, com a sua agilidade, né, principalmente capitaneado por Alexandre o Grande, que fez com que toda a cultura helênica se expandisse por toda aquela região, influenciando inclusive a língua, né, o grego, que foi usado para escrever grande parte do Novo Testamento. Vamos ver o verso 3. Mais um detalhe nesse verso 2 que nós lemos aqui. A besta, né, se refere à besta, e o dragão, ou seja, diabo, Satanás, que nós vimos no estudo passado. O dragão representa o diabo, transferiu o seu poder para essa besta, para que ela pudesse exercer a sua autoridade. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então foi feito um grande sinal. Então uma dessas cabeças, ela foi ferida. Essa besta, ela pode representar uma pessoa que traz sobre si essa autoridade, essa influência, mas ela pode representar também um sistema vigente naquele período. Então essa besta, né, teve a sua cabeça, né, uma das cabeças golpeada de morte, uma ferida mortal. E essa ferida, ela foi curada. Isso foi notório a todos naquela época, foi um grande sinal. Então o diabo, ele tem poder de produzir sinais para atrair mais e mais pessoas para perto de si, para que possam seguir, né, a sua rota, né, o seu caminho de destruição e morte. Então essa autoridade foi transferida do dragão para essa besta, e esse grande sinal atraiu a atenção de muitos. Vamos dar um pulo lá para o verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os anjos e os vencesse, né? Então veja que esse sistema, né, essa besta, ela tinha poder, inclusive, de subjugar os santos. Se nós olharmos lá para o Novo Testamento, para os nossos irmãos da igreja primitiva, eles foram perseguidos, eles foram mortos. E isso com a permissão de Deus. Essa perseguição e essa morte, elas tinham um propósito. Deus não é um Deus sádico que se alegra com o sofrimento dos seus santos, mas à medida em que a igreja era perseguida, ela buscava mais a Deus. E o testemunho dos irmãos que resistiam até o sangue, sendo fiéis a Deus, se negando muitas vezes a falar contra Deus ou renegar tudo aquilo que eles ensinavam com risco da sua própria morte, esse testemunho público alcançava muitas pessoas. Muitos irmãos, não só ali na igreja primitiva, mas depois os que vieram depois e continuaram sendo perseguidos. Existe até um livro muito interessante para ser lido por todos nós, é o livro dos Mártires. É um livro que relata, é um livro escrito em 1500 aproximadamente, toda a perseguição que a igreja romana empreendeu contra os verdadeiros cristãos, principalmente na época da Inquisição. Muitos foram torturados, queimados, vivos, e eles se negavam a blasfemar contra Deus ou renegar todo o seu ensino por amor ao Senhor. E lhes era proposto, né, a vida. Eles teriam a vida se eles negassem os seus ensinos, negassem o próprio Cristo. Mas eles se recusavam a fazer isso e eles eram queimados, eles eram executados publicamente. Então esse testemunho alcançou muitas pessoas mediante a fidelidade que eles tinham ao Deus vivo, né? Então esse sistema, essa besta, ela tinha poder e aparentemente foi dado poder para que vencesse os santos, como diz aqui no verso 7, mas é uma falsa vitória. Quando nós vemos ali os relatos dos evangelhos, Jesus pendendo naquela cruz,
sendo crucificado, e talvez na mente até dos seus discípulos isso parecesse uma grande derrota. A gente percebe bem isso, né? Aqueles que caminhavam para Emaús e Jesus ressurreto aparece para eles, eles estavam lamentando aquela situação toda em que o Cristo havia sido crucificado, e existia um certo desânimo, né? Mas uma aparente derrota Deus transforma em uma grande vitória. Então a aparente derrota de Cristo na cruz trouxe a maior vitória que a terra já presenciou, que é a vitória sobre a morte, né? A vitória sobre o diabo. Ali na cruz, a cabeça da serpente foi pisada, Satanás perdeu o seu poder. Ele ainda age, ele ainda está vivo e ativo nos dias de hoje, todavia, Deus tem o poder sobre ele e transferiu para os crentes, para que exercessem também esse poder sobre Satanás. Então, nós vemos aqui que Deus permite, né, que os santos sejam momentaneamente vencidos, aparentemente vencidos, mas no final, na consumação de todas as coisas, nós saberemos verdadeiramente quem são os vitoriosos e quem são os derrotados. Deu-lhes ainda autoridade, ainda no verso 7, sobre cada tribo, povo, língua e nação. Vamos dar uma olhada agora no verso 11. Aqui vai falar de uma outra besta, né? A primeira besta que nós vimos, a besta que emerge da água. E a água tem a ver com povos, com nações, né? Se nós temos muito tempo de aprofundar esse estudo, mas Isaías capítulo 17, verso 12, diz assim: ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares. Então é possível fazer uma associação dessa besta que emerge do mar, seja uma personagem, um homem ou um sistema que surge no meio dos povos, das nações. Agora uma segunda besta nos é apresentada, a besta que emerge da terra, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então veja o poder de engano, o poder de sedução do diabo. E nós vemos isso acontecendo inclusive nos dias de hoje com relação às heresias que vão se surgindo, às influências humanistas, às influências filosóficas que tentam incutir na palavra de Deus, lhe roubando o seu poder, a sua eficácia e a sua singularidade. Então, vivemos um tempo em que mais do que nunca os crentes precisam se debruçar sobre a palavra de Deus, estudando-a, entendendo-a, interiorizando-a, para que tenhamos uma massa crítica, condições de checar se aquilo que nós estamos ouvindo é verdadeiramente água pura, ou se é água suja, misturada com as filosofias, com os humanismos e com todo o conhecimento humano. Então aqui nós vemos essa besta emergir da terra, e terra tem a ver, 2 significados são possíveis aqui, a palavra terra, nesse verso 11. Um deles, terra significa a própria Palestina, a terra que foi dada em herança a Abraão e sua descendência. Então nesse sentido pode ser uma pessoa que surgiu desta região, desses povos, ou terra no sentido de planeta Terra, né? Como sendo não vindo do céu, seria o oposto ao céu. Então foi uma besta que veio da terra, dos homens, né? São 2 interpretações possíveis. E aqui esse poder de sedução, né? Então tem um verso na palavra que fala que os anjos, os demônios, eles podem se travestir de anjos de luz, e se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Então essa besta que veio da terra possuía 2 chifres, poder, foi dado poder que foi dado pelo dragão. Lá atrás nós vimos que o dragão, o diabo, ele confere poder a esses personagens, tanto a besta que veio do mar como a besta que veio da terra, e ele se parecia um cordeiro, né? Quantos já ouviram falar daquela expressão, né? Lobo fantasiado de cordeiro. Essa é uma estratégia que o diabo usa para enganar os crentes, né? Você olha e parece um cordeirinho, mas na sua essência é um lobo voraz, que destrói, que vem para roubar, matar e destruir. Verso 13.
também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então veja a autoridade que lhe é conferida pelo dragão, vai fazer grandes sinais. Então não se iludam muito com os sinais, às vezes nós vemos muitos sinais acontecendo em muitos lugares, isso não quer dizer nada, né? Os sinais podem ser produzidos pelo dragão, os sinais podem ser produzidos pelo diabo. Há de se ter discernimento sobre isso, devemos ser como os crentes lá de Bereia, os bereanos, um trecho famoso lá de Atos, em que eles verificavam nas Escrituras se aquilo que Paulo falava era verdadeiro. Eles checavam nas Escrituras. Naquela época eles não tinham o Novo Testamento, mas eles tinham a Torá, eles tinham os livros, os escritos do Velho Testamento, eles tinham os profetas. E Paulo era a sumidade nessa área, era o maior teólogo da época. Mesmo assim, eles checavam nas Escrituras se esse tal de Paulo falava a verdade. Então nós precisamos adotar essa postura também nos dias de hoje, nós os crentes. Qualquer um pode pegar aí um livro de estudo, uma Bíblia de estudo comentada e aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus, né? Existem muitos teólogos bons nesse país que podem nos ajudar nisso. Verso 15. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então veja novamente o poder sendo delegado. Nós vemos isso acontecer em impérios passados, aqueles que no Império Romano, que não adorassem a César, eram perseguidos, mortos, tinham seus bens espoliados pelo Estado. Então César era encarado como um deus, e muitos imperadores ao longo da história desses grandes impérios exigiam a adoração do povo, e ai daqueles que não se dobrassem diante da figura supostamente divina dos seus imperadores. Então isso vai acontecer aqui também. Então nós vemos sendo reproduzidas algumas características de impérios passados nesse império vigente que será dominado, né, por esse dragão, pela besta, pelo falso profeta, né? E uma dessas bestas também, ela representa, né, o falso profeta. Então aqui nós temos uma trindade satânica. Assim como nós temos a trindade santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós temos uma trindade satânica. E Satanás ele é um plagiador por excelência. Ele tenta plagiar as coisas de Deus, né? Então veja, o dragão representa o próprio Satanás, a besta que emergiu do mar representa o anticristo, lembrando que mar são povos, então esse personagem, provavelmente esse anticristo, esse dominador mundial, ele vai surgir no meio dos povos. E a besta que emergiu da terra, o falso profeta, né? Mais à frente nós vamos ver alguns versos que atestam isso. Apocalipse 16, 13, por exemplo, fala que essa besta que surgiu da terra é o falso profeta. Então Satanás, o anticristo e o falso profeta. A trindade satânica está formada aqui. E no verso 16, aí voltando a salientar aqui no verso 15, todos que não adorassem essa imagem, né, que foi feito um grande sinal, essa imagem começou a falar, veja que coisa tremenda, né? Começou a falar. Todos que não adorassem essa imagem da besta seriam mortos, né? Verso 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Existe muita polêmica em torno dessa marca. Uns dizem que tem a ver com o código de barras, que a base numérica do código de barras é 666, nós vamos ver aqui embaixo, essa marca é 666. Nós vemos também que esse número 666 era o peso de Salomão em ouro, né? Isso está relatado lá em 2 Crônicas, também em 1 Reis, respectivamente capítulo 9, né, e capítulo 10, falam sobre o peso de Salomão, que era exatamente 666. 666 nos remete também ao número do homem, 6 é o número do homem, né? Se nós olharmos lá os 7 dias em que Deus criou todas as coisas, o homem foi criado nesse sexto dia. Então 6, 6, 6
representa a trindade satânica também, 3 vezes o número 6. Alguns usam, né, o valor numérico das letras no hebraico, porque cada letra no hebraico tem um peso numérico, e tentam fazer uma relação entre o nome de algumas pessoas no hebraico e transformar isso em números. Alguns dizem que dá 666, nome de alguns papas do passado, nome do próprio Hitler, mas são todas conjecturas sem base bíblica, né? São algumas viagens, né, que as pessoas fazem, né? A título de curiosidade pode ser interessante, mas não tem fundamentação, não dá para acreditar nisso, né? Mas o fato é que, nesse período, nós vamos ver aqui no verso 17, as pessoas que adoram a besta, que são do mal do diabo, elas não poderão executar nenhum tipo de transação comercial, comprar, vender, ter bens, se não tiver a marca dessa besta. E a marca dessa besta nos remete a um controle extremo. E se nós olharmos para a tecnologia hoje, nós percebemos que se está formando um pano de fundo, né, para que as pessoas no mundo, cada indivíduo que vive hoje no mundo, hoje são 7 bilhões, né, daqui a alguns anos podem ser 10 bilhões, tenham a sua vida 100% monitorada. Nós já percebemos que existe tecnologia para isso, né? Já existem pessoas que podem colocar chips subcutâneos, esse chip ele permite que você entre nos lugares sem se identificar, porque as suas informações estão todas ali. Eles defendem a tese também de que esse chip subcutâneo ele poderia evitar sequestros, né? A pessoa poderia ser identificada em qualquer lugar através de GPS, de localização por satélite. Também esse chip pode concentrar toda a história, né, financeira da pessoa, de forma que ele não precise usar mais dinheiro, nem tampouco cartão de crédito para comprar, vender. Então já existe essa tecnologia nos dias de hoje. Se você entra na internet, por exemplo, e dá alguns cliques lá para pesquisar algum produto do seu interesse, você vai perceber que esses cliques que você deu, eles ficam todos armazenados numa base de dados que hoje se chama Megadata. E você percebe que qualquer dispositivo que você esteja usando, que não aquele dispositivo que você usou para fazer a pesquisa, começam a colocar sugestões de compras daqueles cliques que você deu na sua pesquisa original. Então, existe um monitoramento total dos seres humanos hoje em dia, né? Você tem o seu celular, se você quiser saber onde você estava há um ano atrás, em que horário, qual a rota que você fez naquele dia, tudo isso está registrado no seu celular, se você deixar ativada ali a sua localização. Enfim, essa marca da besta, esse 666, o que é importante nós entendermos que tudo está caminhando para esse ponto, um monitoramento amplo, geral e restrito de cada ser humano que vive na Terra, para que esse sistema demoníaco